Louvamos ao Senhor pela sua graça, e segundo a sua graça, quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite, uma palavra muito especial, poderosa, pois é a palavra que coloca a luz no nosso caminho, é a palavra que traz o poder, é o conhecimento da palavra que nos leva a desfrutarmos do poder para a vida e para a piedade. É o conhecimento da verdade que nos liberta. E esta palavra, vamos para o texto, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a seguir. É um texto escatológico, mas que nós podemos nos ver lá, se crermos na palavra. E se a pessoa não aceita o que estarei falando essa noite, com certeza você não vai chegar lá. Observem essa palavra escatológica que João viu o futuro. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles venceram pelo poder, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Aqui está uma revelação do futuro que João teve. E eu acho engraçado, amados, que quanto mais a pessoa é comprometida com Deus, mais tem de Deus revelações. Nos dias de João, nos dias da igreja primitiva, João, o apóstolo do amor, que era comprometido com a palavra, e para se livrarem de João, porque ele pregava, manifestava através das palavras o amor de Deus, o amor em obras, ele ensinava estas verdades, e para se livrarem dele, exilaram ele numa ilha, abandonaram ele lá para morrer, e ele a sós com Deus, ele teve o privilégio de receber a revelação do Apocalipse, toda a escatologia dos tempos do futuro, e ele teve essa parte ali, que lemos aqui, que ele viu essa batalha no céu, e foi precipitado, e o diabo, a antiga serpente, Satanás, foi precipitado para a terra, jogado, e veio junto os anjos dele, e o céu podia agora se alegrar, porque o diabo não mais fazia parte do convívio. Então os salvos
Os que ficaram, os que estavam no céu, foram os que creram, que acreditaram no sacrifício de Cristo, creram no sangue do Cordeiro, creram no que aprenderam de Cristo e não negaram o testemunho, não negaram a palavra do seu testemunho, não ficaram calados com respeito à sua fé. E eu quero trazer a todos nós, não adianta falar em escatologia, o que vai acontecer, e não lhe preparar para você chegar lá. Nem adianta ensinar os irmãos com respeito como é o céu, a riqueza que é, a beleza, enfim, as maravilhas que nos esperam lá, se eu não os ensinar a se preparar para chegar lá. Não adianta dizer que no céu é lugar de alegria, de festejo, de comemoração, de muito regozijo, se eu não os ensinar a vencerem aqui para poder chegarem lá. Amém? O reino de Deus é prático, não é telepático. Não é criar uma imaginação que vai fazer com que isso aconteça e você seja transladado para lá. Não. É uma construção de vida em cima de princípios. Pois estamos vivendo o ano da justiça de Deus. E o texto que nos ajuda a entender melhor isso, dizei para quem quer se ajustar, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Mas ai daqueles que não querem se ajustar, ai do perverso, ai do ímpio, porque também estará colhendo do que suas obras estarão sendo construídas. Amém? E nós vamos trabalhar esta palavra. Olha no que a justiça de Deus está. Olha o que diz lá no Salmo 37, verso 6, que Ele fará sobressair a tua justiça. O Senhor fará sobressair. Você sabia que você carrega as duas naturezas? A natureza do pecado e a natureza da justiça? Porque por mais errado que o ser humano esteja e viva, ele tem consciência sim, ele tem senso sim, do certo e do errado, do bem e do mal, da verdade e da mentira. Ele tem o senso. Só que muitas vezes a pessoa está tão comprometida com o mal, que mesmo sabendo que está errado, não consegue deixar a vida errada. Por isso que Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. E o que se perdeu não foi simplesmente o homem, foi o governo de Deus no homem. E quando o ser humano se perde, que sai, que não está mais debaixo do governo de Deus, então ele também não se governa. O homem tem governo, domínio, soberania e bom senso, que consegue ser o que determina ser quando está debaixo do governo de Deus. Fora do governo de Deus, as pessoas se tornam escravas de seus desejos, seus instintos, seus legados. Desejos, se torna escravo, influenciado pelo meio ambiente, influenciado pelo meio e as influências que vêm de fora. Mas vamos para um texto interessante. Em Romanos, capítulo 3, versículo 21, a seguir. Observe o que diz ao texto. Mas agora sem lei, tem se manifestado o que mesmo? A justiça de Deus, que é atestada pela fé, que é atestado melhor pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé. A justiça de Deus, primeiro nós temos que crer.
E à medida que nós cremos que os padrões, as instruções, os mandamentos, os princípios, as orientações, as verdades que procedem dele, têm consistência, têm relevância, têm fundamento. Então, quando nós cremos na palavra, por isso diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá. Então não existe uma fé sem ouvir as verdades, sem ouvir os padrões de justiça, sem ouvir as instruções de Deus para cada área da vida. A maioria dos crentes só estão preocupados com o pecado e com milagres para si, mas poucos são os cristãos que se preocupam em construir a vida em cima de padrões, em cima de orientações, que constroem virtudes, valores. Agora, sem lei, tem se manifestado o padrão de Deus, um padrão, uma instrução, uma orientação, uma solução, que é aprovada, que não contradiz a lei e nem aos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, e não há distinção, pobre e rico, não há distinção de cor, de credo, não. Eu falei na quarta passada aqui, que quando Deus manifestou a justiça pela fé, e Jesus veio para os seus, e os seus eram os judeus, era o povo da promessa. Mas quando Jesus anuncia a justiça pela fé, não, nós temos a justiça de Moisés, a lei de Moisés, e pela lei de Moisés, todos já haviam pecado, e pela lei de Moisés não havia perdão, não havia solução, não havia restauração, porque pela lei de Moisés, toda alma que pecasse, essa alma morreria. A lei não indica perdão, indica condenação, mas a justiça proveniente da fé mostra a solução. Dizei aos justos que bem lhes, dizei àqueles que querem se ajustar. Uma coisa interessante, se você se apega na lei, cuidado com o teu passado. Se você quer a graça, Deus tem um futuro promissor para você. Amém? Então, a lei trata o seu passado, mas a graça projeta o seu futuro. Você está aqui para quê? Para ser condenado pelo que fez? Não, aqui não. Aqui nós não mostramos isso porque nós não temos o ministério da condenação. Jesus nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da condenação foi para o povo no passado. Deus deu a lei para o povo não pecar. E deu a lei para tratar os desobedientes. Mas não resolvia. E Jesus então, a graça de Deus, Jesus, a justiça de Deus, Jesus, a verdade de Deus, o caminho de Deus, Jesus, a vida de Deus, veio preparando um novo e vivo caminho. E pelo que mesmo que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Então, não esqueça que essa justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Mas como é que essa justiça opera? Vamos adiante? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela sua graça, mediante a redenção
que há em Cristo Jesus, tornando-se justo de graça, mediante a redenção. Redenção é o preço de resgate, é o preço pago para Deus resgatar a alma do ser humano do domínio do governo de Satanás. Então, sendo justificados, se tornando justo de graça, se tornando justo com essa ajuda divina, com esse favor divino, mediante o preço de resgate. E que preço é esse de resgate que Deus pagou? A vida de seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue para purificar o pecado de todo que nele crê. Então, redenção é o preço de resgate. E como é que essa redenção opera? A qual Deus propôs como propiciação pela fé, no que mesmo? Pela fé no seu sangue. Então a fé no sangue de Jesus, naquele sangue inocente que Ele derramou. Por isso Jesus, quando fala da ceia, que Ele simboliza o pão, o seu corpo, e o vinho, o seu sangue, Ele traz a memória, e Ele nos chama a atenção para nós lembrarmos de sua morte e ressurreição. Porque quando nós nos lembramos da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós vemos que foi ali que Jesus se entregou por nós. Quantos aqui amam o Senhor? Se você ama o Senhor, você deve, ao lembrar da morte de Jesus, você deve se constranger, você deve se sentir comprometido. Por exemplo, o que significa se constranger? Por exemplo, quando eu ganho um presente, eu, em vez de me alegrar, eu fico constrangido, porque eu me tornei devedor, porque eu não sou sanguessuga. O sanguessuga só pensa em me dar, receber, benesse, bênção para si. Então, quando eu recebo um presente, eu fico constrangido, estou comprometido com essa pessoa. A graça de Cristo não tem lhe constrangido? O perdão de Cristo não tem lhe constrangido? Olha quanta coisa errada você fez. E ao ouvir o Evangelho, a crer no Evangelho, foi perdoado. A sua consciência foi lavada, a sua mente purificada, o seu passado cancelado e a sua paz restaurada. E você não se constrange por tão grande obra feita por você e você não retribui nada? Porque que dentro da mesma igreja tem pessoas que prosperam e outras não. Tem pessoas alegres e outras não. Tem pessoas firmes, fiéis, abençoadas, manifestando virtudes, bênçãos, sendo bênção na vida da igreja e na vida dos outros, e outros não. A pessoa que valoriza o preço que foi pago, que se constrangeu pelo que Cristo fez. Olha o que diz lá esse texto de 2 Coríntios 5,14 a seguir. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E o que mais? Ele morreu por todos. Quantos creem que Jesus morreu por você? Amém. Primeira parte está bem.
para que os que vivem não mais vivam para... Se você crê que Cristo morreu por você, se Ele morreu por você, Ele morreu a morte substitutiva. Ele morreu a tua morte para você viver a vida dele. Eu pergunto, você tem se esforçado para viver a vida de Cristo aqui na terra? Você que diz que crê, que foi perdoado, foi salvo, tem sido agraciado, você tem procurado corresponder ao propósito dele? Pois ele morreu a sua morte, que foi uma morte de condenação por causa de pecados. Ele sofreu pelos teus pecados, porque ele não pecou, mas ele assumiu os meus, ele assumiu os nossos pecados, para nós hoje vivermos a sua vida. Porque ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o que Paulo também fala aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 a seguir. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do... Como isso? Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E ainda nos chama a atenção dos comportamentos errados. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então, isso são verdades, mas vamos adiante, dentro desse quadro aqui, volte Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs. Deus não impôs, Deus propôs. Deus não impõe, Deus propõe. Deus propôs como meio, como solução, pela fé no seu sangue. Então Deus propõe para nós hoje um meio, uma solução, que é a propiciação no seu sangue, para demonstração da justiça. Justiça é um padrão divino, é uma condição divina, é uma solução divina, é uma orientação divina para todo o que necessita. Então, essa demonstração da sua justiça, por ter ele usado de misericórdia para conosco, não tratado o nosso passado. Está vendo? Como Deus é paciente, que Deus na sua paciência deixou de lado os nossos delitos outrora cometidos. Vamos para a palavra. Eu acho engraçado que parece que as pessoas estão aculturadas a assistir culto sem examinar a palavra, só ouvir algo bom e se arrepiar, e achando que o arrepio traz solução. O que traz solução é o conhecimento da palavra. Olha o que tem de gente que vai em lugares e porque sentiram, abandonam o lugar que crescem para ir para o lugar que sentem. E quando vão vir, vão se sentir perdido, vão se sentir atrasado, vão sentir que perderam o tempo correndo atrás de coisas sem
valor e sem conteúdo. Amém? Amém, amados? Então Deus propôs como meio. Propiciação é um meio que pela fé no seu sangue nós resolvemos o nosso passado. Nós nos libertamos no nosso presente e nós nos preparamos para o futuro. O sangue de Jesus opera nos 3 tempos. Cancela o passado, prepara o seu presente e lhe dá condições e lhe mostra o futuro que lhe espera. Porque quantos querem vencer? É somente pelo sangue que os filhos de Deus vão vencer. Amém? Então tome cuidado, meu irmão, minha irmã, meus amigos, porque existem 3 palavras que muitos não gostam de ouvir: diabo, pecado e sangue. São palavras fora de moda, antissocial, que já tem pessoas que já não querem ouvir em pregação isso. Sangue. Olha, falar em sangue é coisa horrível. E ainda mais no sistema religioso, estão aí o misticismo aí, com sangue de galinha, cabrito, até sangue de inocente. Então, porque tem lembranças erradas de lugares errados e coisas erradas, então acham que, porque o diabo usou o sangue, eu estou falando de um sangue nobre, o sangue do Filho de Deus. Amém? Sangue do Filho de Deus, que é o meio pelo qual Deus cancela o seu passado, Deus liberta no presente, e Deus lhe prepara para um futuro promissor. Amém? Então é através do sangue que nós somos purificados. Observe como a importância do sangue. Eu estava observando, ouvindo alguns resultados de pesquisas e de avanço na ciência. Hoje, não é só órgãos que pode doar, pode-se doar membros. Tem membros, amputam, se combinam aí o sangue, que não há rejeição, não é só os órgãos internos, até membros externos já está funcionando. Mas uma coisa que ainda já constrói em pele, a química já desenvolve pele, já as próteses, só eu não descobri até agora desenvolverem e criarem o sangue. Por que será? Que até agora, membros, próteses, pele, emendam tripa com tripa de ovelha, e tantas outras coisas aí, e sangue não. Por que será que ninguém cria o sangue? Porque no sangue está a vida, e a vida quem dá é Deus. Amém? Olha o que diz esse texto, Levíticos 17:11. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que faz a expiação em virtude da vida. É o sangue. E estamos falando do sangue de Jesus, que faz a expiação. Expiar significa cobrir, purificar, reconciliar, restaurar, vivificar. E somente o que procede de Deus é que pode operar esse milagre, que restaura a vida daquele que está morto espiritual, que ressuscita aquele que está morto espiritualmente. Em Hebreus capítulo 12, verso 24,
também, o autor da carta aos Hebreus fala isso. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Quem lê Bíblia deve ter lembrado que quando Caim e Abel foram oferecer sacrifícios a Deus, oferecer seu culto, aquele tempo o culto era cerimonial, e Abel e Caim foram oferecer o seu culto, e diz a palavra que para o culto de Abel o Senhor atendeu, e para Caim não. Mas Deus não tem prazer na justiça, Ele tem prazer na misericórdia. E aí Caim, como viu que Deus não se tornou propício ao que ele ofereceu, o que Caim fez? Ficou irado, emburrado, revoltado. E aí o que aconteceu? Deus então, vendo Caim enciumado contra seu irmão, Deus disse: Caim, é razoável esse teu comportamento? Olha, se tu tivesse procedido bem, é certo que tu serias aceito, mas como não procederás bem, o pecado te rodeia, mas cumpre a ti, Caim, dominar o pecado. E ele não dominou o ciúme, ele não dominou aquela revolta que ele ficou contra seu irmão, por seu irmão ter sido aceito por Deus. E ele convidou o seu irmão para ir ao campo, e lá no campo, estando só os dois, ele se levantou contra seu irmão e o matou. Mas aí Deus veio ao encontro de Caim. Caim, que deu teu irmão? Caim respondeu: porventura sou eu o tutor de meu irmão? Caim, o sangue de teu irmão clama por justiça. E aí Deus então pôs uma marca em Caim, e ele se tornou errante, para ninguém matar ele. Mas o que eu quero dizer, olhando nós para essas coisas que aconteceram no passado, o sangue de inocentes clamavam por justiça, e sempre que quando inocentes pagavam, eram injustiçados, a justiça de Deus agia. Mas quero dizer que o sangue de Jesus não clama por justiça vingativa, mas clama por salvação, propõe salvação. O sangue de Jesus propõe salvação até para aqueles que não valorizam a morte de Jesus. O sangue de Jesus propõe perdão até para aqueles que não reconhecem o que Cristo fez. O sangue de Jesus propõe salvação até para aqueles que não são gratos a Deus pelo que Deus já fez. O sangue de Jesus propõe salvação, pois é mediador de uma nova aliança. Amém? Por isso ele diz, quando Paulo ministrava a ceia, ele diz: este é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E ele ainda chama atenção dizendo: por causa disso há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, e não poucos dormentes. E quem são os fracos e doentes e dormentes? São os que não valorizam o que Cristo fez. Por não valorizar, não se beneficiam da graça e do poder que há no sangue. Por não valorizar, adoecem espiritualmente e se tornam também dormentes. Mas eu quero trazer algo importante aqui, verdades sobre o sangue, verdades interessantíssimas. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus.
Olha o que diz em 1 João 1,7. É o sangue de Jesus. Mas se andarmos na luz, que luz é essa? Se andarmos na orientação da palavra, porque o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E se andarmos na palavra, como ele na palavra viveu, temos comunhão uns com os outros, e o que acontecerá? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, quando se descobre estas verdades, olha, o sistema religioso tem medo de trazer essas verdades e ensina, cria mandamentos humanos, formas humanas de resolver problema. O único que pode resolver problema é o Senhor. Então o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. Olha o que também o sangue de Jesus opera em nós. Em Hebreus capítulo 9, verso 14, aqui fala: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem mancha, sem marca, sem dano, se ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, o que isso significa? Que o sangue de Jesus purifica as nossas consciências, a nossa mente, o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Por exemplo, tem pessoas que trazem como herança maus tratos que recebeu na infância, já no ventre da mãe, a crise da mãe, na sua infância, rejeições, e também na infância, na adolescência, na juventude, passou por conflitos, por situações difíceis, cometendo coisas erradas, e isso construiu na consciência, registros macabros, registros fortes, coisas que ficaram as marcas, e enquanto a pessoa não crer no poder do sangue, para purificar, para tornar pura, para lavar, porque o sangue de Jesus lava, purifica e santifica. Então, no período da lei, quando as pessoas tinham problemas com coisas erradas, a cinza de uma novilha e o sangue de uma novilha era aspergido sobre o problemático e tinham soluções. Mas diz aqui, quanto mais o sangue de Cristo, se já nos cerimoniais da lei já se tinha como tratar alguns problemas, agora na nova aliança, no novo pacto, na nova dispensação da graça, o sangue de Jesus purifica as nossas mentes das obras mortas que atormentam a consciência. Então, obras mortas da consciência, que interfere, que impede a pessoa de ter uma vida normal, natural, uma vida consciente. Porque a maioria das pessoas não vivem no consciente, vivem no inconsciente. Por que vivem no inconsciente? Porque sua consciência está construída ou preenchida, marcada com obras mortas. Por exemplo,
se vê as pessoas dizerem: eu não vou mais fazer, eu não vou mais fumar, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais fazer tal coisa. A consciência não declara que não quer, mas está tão marcada a sua consciência, que ele perde a consciência e é governado pelo que está na consciência. É governado pelas obras que construíram a sua consciência, com os fatos, as marcas que foram tão fortes, e a pessoa não consegue se libertar. Eu tenho muitas experiências nessa área, que quando identifico pessoas que trazem essas bagagens, é orado, quebrado as maldições, é orado para que o sangue de Jesus lava. Primeiro, é levado a pessoa a rejeitar essas coisas que estão dentro dela, porque Deus não tira nada o Senhor nos ensina a nós rejeitarmos. O Senhor nos ensina nós nos despojarmos. Amém? O Senhor nos ensina nós renunciarmos. O problema do religiosismo quer que Jesus faça tudo. Não, Ele ensina como nós devemos fazer e o que devemos fazer. Quer ver como é uma realidade isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e toda maledicência. Na minha tradução diz, despojando-vos. Essa tradução aqui não é a melhor. Tiago 1:21, o que diz? Pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Amém? Por que muitos crentes nunca se libertam? Porque não fazem a parte deles. Amém? Comece a lutar contra esse vestígio de mal que está dentro de você. Comece a lutar contra essa cultura do negativo, de só ver o lado negativo na vida das pessoas, de só ver o erro, de só procurar defeito. Eu rejeito essa maneira de olhar. Eu me despojo dessa cultura. Olha o que a graça opera em nós. Tito 2, verso 11 e 12. Capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo solução para alguns. A proposta de Deus é para todos. O que Deus dá é para todos. E aqueles de entre todos que querem, fazem a sua parte. E aqueles de entre todos que querem, devem fazer a sua parte. Amém? Mas o que essa graça traz para nós? O que a graça faz? Ah, Jesus me libertou. Não, Jesus me ensinou o que eu tenho que tirar e o que eu tenho que pegar. Amém? Amém? Jesus me ensinou o que constrói e o que destrói. Jesus me ensinou a fazer sábias escolhas. Porque o Senhor mesmo diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a... Amém? Olha o que tem de gente correndo atrás de bênção, de milagre, porque não querem fazer a sua parte. Aqui, quem leva a sério os ensinos que recebe, olha, tem uma bênção
tem uma vida abençoada, tem uma vida plena, completa com a bênção de Deus. Então o sangue de Jesus nos purifica das obras mortas da consciência. E o pior, queridos, enquanto o cristão não se liberta de obras mortas da consciência, ela é muitas vezes surpreendida, acordada com pesadelos. E pesadelos que a pessoa dá graças a Deus quando se acorda, porque estava feia a coisa, não é verdade? Por que que vem esses pesadelos, essas invasões de entidades? Por que que tem pessoas sonâmbulas? Isso aí é um distúrbio, é isso, é aquilo. A ciência vai descobrir sim, uma desculpa para justificar tanto estudo que fazem na área. Sim, são obras mortas da consciência, que fazem com que o mundo espiritual, enquanto a pessoa está dormindo, ela perdeu a consciência de si, perdeu o governo de sua vida, e aí o demônio vem e assume ela. Amém? Amém, amados? Então tome cuidado com obras mortas na sua consciência, tome cuidado, querido. E o pior, que o sistema religioso, procure o irmão e confesse. O sistema religioso está tão hipócrita. Se um irmão confessar, depende do tipo de pecado, para buscar ajuda, ele estragou a vida dele. Quero dizer que o único que perdoa pecado é o... Amém? O único meio de ter seus pecados apagados, perdoados, purificados, é o sangue de Jesus. Amém? Que Deus tenha de nós, e Ele tem. O sangue de Jesus, Ele nos leva para o mais... é o caminho para entrarmos no mais alto nível, o mais santo nível de comunhão com Deus, experiências com Deus. É o caminho para se ter uma alma curada, restaurada. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou, esse caminho novo e vivo, através do véu, isto é, através da sua carne. Então o sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós entramos na presença de Deus. No tempo da lei, quando uma pessoa pecava, ela procurava o sacerdote, e o sacerdote é que entrava no lugar chamado Santo dos Santos, que era na parte do Santo dos Santos, como que se fosse o altar aqui, e tivesse aqui uma cortina, de não sei quantos centímetros de grossura, e tinha que passar lá dentro, para oferecer o sacrifício, e o sacerdote carregava consigo, além da sua estola sacerdotal, nas bordas da sua estola, eram sinetinhas, e o cinto era amarrado, e a ponta do cinto ficava na porta, e o sacerdote entrava uma vez por ano, com o sacrifício, passava a cortina para levar no altar, e o sino, o povo estava ouvindo, está indo tudo bem, está indo tudo bem, está buscando a solução pelo meu pecado, o povo na expectativa, ouvindo o sino tocar, mas se o sino, aquela sinetinha parasse de tocar, tinham que puxar pelo aquele cinto, porque Deus não aceitou aquele sacrifício. O sacerdote morria fulminado. Quando Jesus morreu,
depois dele estar sendo crucificado, ter o seu lado aberto, o seu sangue vertido, que ele disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento houve um terremoto, as pedras se fenderam, as rochas se fenderam, e sabe o que aconteceu no templo? Aquele véu que separava o santo dos santos rasgou-se de alto a baixo, que não precisava um sacerdote entrar com o sangue de um novilho para resolver o problema do seu pecado, porque o sangue de Jesus derramado ali na cruz foi e é a solução para purificar o pecado de todo mundo. Amém? Por isso João diz lá, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O que ele é? Ele é, verso 2, ele é a propiciação, ele é o meio, ele é o caminho, ele é a solução para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também pelos e para os do mundo todo. O sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, você desfruta de uma comunhão com Deus. Através do sangue de Jesus, você tem um novo e vivo caminho, que não precisa de um guru, não precisa de um profeta, não precisa de oração de terceiro. É só colocar em prática as instruções do Senhor. Você precisa sim ter esse relacionamento com o Senhor, mas também servir no corpo que é a igreja. Não só querer as benesses de Jesus, querer a comunhão com Jesus, o perdão de Jesus, e não querer a continuação da vida de Jesus. Porque Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos o quê? A sua vida. Amém? O sangue de Jesus funciona, cancela o seu passado, quebra as maldições, purifica a sua mente, lhe dá um caminho aberto para um relacionamento íntimo com Deus. E olha o que mais que o sangue de Jesus faz. 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa vida terrena, porque peregrinação é a nossa vida terrena. E o que mais? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Você que tem problemas familiares, espíritos familiares hereditários, enfermidades hereditárias, maldições hereditárias, problemas de vícios hereditários, maldições que se repetem, separações, vícios, falências, tudo aquilo que o seu pai, seu avô, seu bisavô, sua mãe, sua avó, sua bisavó foram vítimas e hoje está se manifestando em você, quero lhes dizer que o sangue de Jesus interrompe tudo isso. Amém? Mas quantos querem que o sangue de Jesus funcione trazendo solução? Quantos querem? Sabe em quem funciona? Em quem anda na luz da palavra. Quem anda na luz da palavra.
O sangue de Jesus não é apenas eu copiar, fazer uma oração e pensando que uma oração baseada no sangue seja mágica, é só orar ela que vai funcionar. Não. O que vai funcionar na sua vida é aquilo que de compromisso você tem com Deus. Amém? Por exemplo, você pode saber fazer todas as operações de um caixa eletrônico. Mas se você não tem saldo, você não pega dinheiro. Amém? Você pode, através dessas terminais eletrônicos, até programar empréstimo do banco. Mas se a sua ficha não está boa, também não sai. Amém? E aí? Como é que nós podemos fazer essas verdades se tornarem benéficas, relevantes, proveitosas, produtivas na nossa vida? Sabe o que também o sangue nos ajuda? Deixa eu ver se eu pego aqui. Hebreus 13, verso 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Então, o sangue de Jesus nos aperfeiçoa. Por exemplo, nós nos deparamos aí com os problemas. Quanta gente se propõe, começa a servir num ministério, começa a participar num trabalho social e não consegue continuar. Por quê? Ele precisa ser purificado pelo sangue para poder aperfeiçoar o seu trabalho. A pessoa que é purificada pelo sangue de Jesus, ela se identifica com o corpo de Cristo, se identifica com a piedade, se identifica com o amor, se identifica com a necessidade do próximo, se identifica com o seu chamado, o seu desígnio, se identifica e ela procura ser solução aonde ela estiver. Amém? Os irmãos estão observando como a verdade liberta? Enquanto eu não sabia essas verdades sobre o sangue, é a mesma coisa, amados. Fazer outra comparação aqui. Tem muito crente, por não conhecer o sangue, está vivendo de oração dos outros. Assim como a pessoa que tem uma enfermidade, ela não trata aquela enfermidade, ela vive à base de calmante, de sedativo. No momento em que você descobrir a eficácia do sangue, o poder do sangue, você vai parar de se queixar, você vai parar de sofrer, você vai parar de estar envolvido com essas miquinhas que o diabo fez, e você vai ser aperfeiçoado, se tornará livre para você servir ao Deus vivo. Amém? A escolha é você que faz. Foi falado que o sangue purifica de todo pecado. O sangue cancela as obras mortas da consciência, os traumas da alma. O sangue aperfeiçoa para você servir a Deus. O sangue lhe liberta dos legados hereditários. Mas você precisa tirar. Não adianta o Senhor cobre-me com o teu sangue e você não dizer, eu rejeito o prazer do pecado. Primeiro, limpe, eu me despojo, eu rejeito, eu renuncio tal e tal coisa. E aí depois que você renunciou, e no momento que você declara o mundo espiritual que renuncia, você está enfraquecendo aquela força maligna, e aí então você ministra o sangue sobre você. Senhor,
cobre-me com o teu sangue, lava minha mente no teu sangue, purifica minha alma no teu sangue, purifica-me no teu sangue de todo pecado. Amém? Eu teria muitos testemunhos para dar sobre os resultados do poder do sangue, mas eu vou orar por você. Eu não sei qual é o seu problema, mas diante de cada ministração, de cada área que foi mostrado que o sangue opera, naquilo que se identificou com você, primeiro, reconheça que Deus estabeleceu a sua justiça agora através do sangue de seu Filho. Amém? É um novo caminho para cancelar, para tratar, para purificar você do seu passado, para lhe tirar do passado. É um padrão de justiça. Deus propõe a justiça no seu sangue. Justiça é um padrão divino. Deus propõe o seu padrão no seu sangue para lhe dar uma melhor condição de vida. Amém? Que lindo isso, né? Deus no seu sangue propõe a nós melhor condição de vida. Pegue essa mensagem, escute quantas vezes for necessária, até você aprender, crer na palavra. E no momento que você crê, o que a palavra diz se tornará a sua maneira de pensar também, de interagir. Põe a mão no seu coração que eu vou estar orando. Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Obrigado por tua justiça estar sendo estabelecida através do sangue. Que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho para nós através do sangue. Que através do sangue de Jesus somos purificados de todo o pecado. Obrigado também que o sangue de Jesus é mais poderoso que o sangue de uma novilha, que também nos purifica a nossa mente, a nossa consciência das obras mortas. Em nome de Jesus nós recorremos à eficácia do sangue, ao poder do sangue, e que pelo sangue de Jesus Cristo o Senhor também cria um divisor de herança, que não mais precisamos levar a herança de nossos ancestrais, as maldições hereditárias, as maldades e as consequências dos pecados dos ancestrais, porque o sangue de Jesus nos purifica, nos cancela, nos protege. O sangue de Jesus nos une contigo, Pai, pois é o pacto dessa nova aliança, pois o Senhor fez esta aliança de sangue para conosco, e através de seu sangue, o Senhor estabeleceu a sua igreja, e deu para a igreja o poder, para a igreja também operar libertações, restaurações e salvação de vidas. Muito obrigado, Pai, e eu peço agora que o sangue de Jesus lave a mente, o consciente, o subconsciente e o inconsciente de cada um, que o sangue de Jesus lave a alma, apagando e purificando de todo o pecado, que o sangue de Jesus anule agora toda a parte genética hereditária, de maldições de pecados, de maldições de enfermidades, de maldições hereditárias, que o sangue de Jesus anule todas essas obras mortas, todos esses legados, todas essas vãs maneiras de viver que os nossos ancestrais nos deixaram. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós cremos no poder do sangue, nós cremos que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Muito obrigado, porque também através do seu sacrifício e do sacrifício de sua morte, Ele nos deu a paz. Muito obrigado, Pai, por essas bênçãos, obrigado pelas curas, obrigado pelas libertações, obrigado por esse poder maravilhoso, miraculoso, de valor eterno, que nos salva, nos purifica, nos santifica e nos qualifica. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Aleluias. Creia na palavra, aprenda a palavra, exercite-a. A palavra é uma semente, a palavra é uma instrução, e qualquer construção tem as instruções. Se você quer esses resultados para a sua vida, ajuste-se às instruções, com certeza. O sangue de Jesus tem poder. Amém?